Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do videocast Papo de Eleições. Eu sou Nadédia Calado. Eu sou Vinícius Agotto e você fica a partir de agora por dentro das principais movimentações do cenário eleitoral aqui no Espírito Santo com o Núcleo de Eleições de A Gazeta. Agora, em edições especiais do nosso videocast, a gente entrevista os vice-prefeitos eleitos da Grande Vitória. Hoje, nossa convidada, a vice-prefeita eleita de Cariacica. Estamos então com Ximenes de Castro, do PSB, que é secretária municipal de Governo e Recursos Humanos em Cariacica, se desincompatibilizou para as eleições, mas já retornou. Foi subsecretária municipal de Finanças, servidora da Prefeitura em diversos cargos, é formada em Ciências Contábeis, especialista em Gestão Pública. Seja muito bem-vinda, obrigada por atender o nosso convite e parabéns aí pela vitória. Obrigada, uma boa tarde, né? E estamos aí uma vitória, né, que foi... Eu acho que o agradecimento da população pelo trabalho do prefeito Euclério Sampaio em Cariacica nos 4 anos de gestão. Então, assim, a população reconheceu todo o trabalho que ele fez pela cidade, todo o desenvolvimento, não só em obras de infraestrutura, mas também nas áreas sociais e cuidando das pessoas e cuidando da cidade. Eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Foi a sua primeira eleição, como é que foi essa experiência de fazer campanha ao lado de um chefe da administração já com essa experiência do primeiro mandato? Então, eu já sou servidora da Prefeitura de Cariacica, vai fazer 20 anos agora, em 2025, sou concursada como contadora e sempre passei por vários cargos de gestão. Então, sempre participei indiretamente dos processos eleitorais. Então, essa foi a primeira vez, assim, que eu entrei como candidata, né, filiada a partido político e, para mim, assim, foi uma grata surpresa. Né, participar ao lado de um gestor tão experiente, igual o nosso prefeito Euclério Sampaio, que tem uma articulação política, né, muito grande na cidade. Ele conseguiu unir todo mundo pensando no desenvolvimento e na melhoria da cidade. Então, assim, para mim foi gratificante, muita sabedoria, adquiri muita sabedoria nesse processo, estando à frente, na rua, dialogando com a comunidade, com os nossos munícipes. Então, assim, foi gratificante. Eu acho que eu saí ali com uma sabedoria maior, estando ao lado do prefeito Euclério, que coordenou, né, que foi o líder maior aí, coordenou todo esse processo eleitoral na cidade de Cariacica. E você já, claro, participa do núcleo ali da prefeitura, né, há um bom tempo, do secretariado. Como que você avalia a sua participação na prefeitura de Cariacica? Que cenário que você pegou quando você encontrou? Qual o cenário que está agora? E o que vocês estão prevendo para o segundo mandato? Cariacica, né, ela vem de um crescimento, né, ao longo dos últimos 16 anos de gestão, que a gente fala que, né, Cariacica começou a crescer nos últimos 20, 16 anos, mas assim, o que o prefeito Euclério fez pela cidade de Cariacica, nenhum gestor tinha feito. Ele conseguiu unir todos os políticos em prol, pensando no desenvolvimento da cidade, tanto na área de infraestrutura urbana, como também nos projetos e nos programas voltados para o cuidado das pessoas, na área de assistência, na área de saúde e na educação. Então, assim, ele pegou Cariacica um pouco abandonada, esquecida, principalmente na situação de limpeza pública, saúde. A gente sabe que saúde não é fácil, não só para Cariacica, a gente tem muito que melhorar na área da saúde, mas a gente conseguiu dar um salto em todas as áreas nesses 4 anos aí, né, da gestão do prefeito Euclério Sampaio. Ele conseguiu organizar a cidade, né, e desenvolver a cidade pensando no futuro, atraindo investimentos de infraestrutura, mas também com o olhar no cidadão, que eu acho que é o nosso principal foco enquanto gestor, é o olhar na pessoa, no cidadão. Eu atraindo investimento, qualificando, eu consigo gerar emprego e renda para toda a nossa população. Já vi a senhora falando sobre a importância de fazer esse embarque na política eleitoral, pelo menos, com a figura do prefeito Euclério Sampaio do MDB, especificamente. Queria ouvir um pouco sobre sua relação com o prefeito e também com a cidade de Cariacica, como a senhora citou, que trabalha lá há muitos anos como servidora da prefeitura. Então, eu tenho uma relação assim muito harmoniosa com o prefeito Euclério Sampaio. Conheci ele enquanto ele era deputado, depois participei do processo eleitoral dele, do primeiro mandato, né, e a partir daí fui compor a equipe de transição e comecei a proximidade com o prefeito Euclério No primeiro ano de gestão, fiquei como subsecretário de Finanças, mas já tinha uma relação bem direta com ele, uma relação bem estreita, que eu coordenava toda a parte orçamentária e financeira da Prefeitura de Cariacica. Então, assim, a gente tem uma relação de respeito, uma relação mútua, né,
técnica, a gente conversa, a gente dialoga, sempre pensando na cidade de Cariacica. Então, assim, eu tenho maior gratidão pelo prefeito, porque ele me ensina muito no dia a dia as questões políticas, a lidar com a política, porque meu cargo sempre foi mais voltado o olhar para a área técnica, mas o prefeito tem me ensinado muito no dia a dia a ter sabedoria para lidar com tanto a parte política e não deixar o técnico também. Então, assim, eu quero aliar tanto o técnico como o político, com o olhar sempre voltado para a cidade, para melhorar a cidade de Cariacica, preparar ela para o futuro, né, pensando nos nossos cidadãos, nas nossas crianças. Que hoje Cariacica, a gente fala assim, Cariacica evoluiu muito, mas ainda tem muito a evoluir. A gente precisa preparar a cidade para atrair mais investimentos, para ter uma renda melhor para cuidar da nossa população. Porque Cariacica, hoje da região metropolitana, não só da região metropolitana, mas de todo o estado do Espírito Santo, nós temos a menor receita per capita do estado. Então, assim, a gente tem um território grande, uma população muito dependente. Então, assim, o foco, o olhar da gestão tem que ser em atração de investimentos, preparar a cidade para gerar emprego e renda para a nossa população. É uma pergunta que a gente ia fazer até mais para o final, mas você já acabou puxando esse tema. Vem a reforma tributária aí, tem algumas discussões de como que vai ficar essa questão financeira em Cariacica. Como que vocês estão estudando aumentar a arrecadação do município, tendo em vista a reforma tributária, até pela sua experiência já com finanças no município? Então, nós já estamos estudando, principalmente a equipe da Secretaria de Finanças, né? Pensando em alternativas, já em propostas, para a gente não perder receita, porque vai ser pelo consumo. Como Cariacica é uma cidade que tem uma renda baixa da população, a gente não tem um consumo de alto luxo, de alto padrão. Então, a equipe já está reunindo, já está pensando em vários segmentos de atividades que a gente possa atrair para o município, para aumentar a nossa receita e não perder com a reforma tributária. Então, assim, já tem uma equipe com a Secretaria de Finanças, a gente vai reunir com o desenvolvimento econômico, né, com a ajuda do governo do estado, da sociedade civil, a EC, Espírito Santo em Ação, né, com o setor produtivo, para a gente estar atraindo mais atividades para o município, mais empresas, para que no futuro, com a arrecadação, né, com a reforma tributária, a gente possa perder receita e sim alavancar Cariacica cada vez mais para o futuro. Hoje, Cariacica, ela tem a maior retroárea, né, de logística aí do Brasil. Então, a nossa intenção é intensificar essa atração de investimento de grandes empresas para o município, para a gente não possa perder receita no futuro, e sim alavancar e melhorar a receita do município. No turismo também? O turismo, a gente está reunindo, inclusive nós vamos ter o apoio do SEBRAE, né, do governo do estado, para a gente já pensar no turismo em Cariacica, um turismo de experiência. A gente está pensando também no turismo da zona rural de Cariacica. Cariacica tem uma zona rural muito linda, né, já tem alguns pontos que são conhecidos para a cidade, só que a gente precisa trabalhar, criar essas rotas, fortalecer isso e divulgar, para que com o turismo também a gente consiga gerar renda para a cidade. Nós temos a Orla, que foi entregue, que já é um atrativo. A obra do mercado municipal já está pronta, já tem a empresa que ganhou a concessão. Agora nós estamos na fase de selecionar, né, quem vai atuar dentro do mercado, que também será um ponto turístico para a cidade. Então, assim, o turismo também está no nosso planejamento para ser uma atividade que possa se tornar uma arrecadação para o município de Cariacica. Já está definida a sua permanência na Secretaria de Governo ou poderia ser alguma outra área? Então, ainda nós não conversamos com o prefeito sobre mudança de equipe, porque como ele fala, time que se mexe, time que está ganhando não se mexe. Então, vamos aguardar, né, para ver como vai ficar aí as composições, as secretarias, mas eu sempre vou estar à disposição do prefeito Euclério Sampaio para estar trabalhando ao lado dele, ajudar ele na gestão com os projetos prioritários, que hoje eu já faço isso na Secretaria de Governo, né? Eu acompanho todos os projetos prioritários da cidade, eu acompanho o planejamento, faço articulação com a Câmara, então, assim, vou estar sempre ao lado dele, uma soldada dele, para a gente estar caminhando junto e fazer o melhor para a nossa população de Cariacica. Eu queria saber um pouco de como que está essa discussão aí de passagem de bastão para ele mesmo, né? Vitória, por exemplo, Lourenço Pasolini foi reeleito, mas montou um grupo ali para organizar, né, como que vai ser essa mudança do primeiro mandato para o segundo. A vice, a Crícia Morini, é a coordenadora desse grupo. Como que está essa discussão
para o novo mandato em Cariacica? Vai ter, de fato, um gabinete de transição? O que está sendo aguardado ali? Então, Cariacica, a gente optou por não fazer um gabinete de transição, porque a gente já conhece a máquina administrativa, já tem um planejamento e o prefeito foi reeleito. Então, assim, não deve ter grandes mudanças na prefeitura, no secretariado, porque time que está ganhando não se mexe, tem feito uma boa gestão, tem uma avaliação boa. Então, assim, como a gente já conhece a máquina, conhece os projetos, já tem o planejamento, optou-se por não ter uma transição. Mas nós vamos fazer um planejamento estratégico, já tem o plano de governo, né, para estar acompanhando aí ao longo dos anos. E para concorrer, a senhora se filiou pela primeira vez ao PSB, que é o partido do governador Renato Casagrande. Como é que foi essa escolha? Então, a escolha, a gente conversou muito, né, foi com o prefeito Euclério, para ele escolher o partido que eu ia me filiar. Já existia uma conversa de possibilidade de eu ser vice ou não, mas eu precisava de um partido para me acolher. Então, a relação que a gente tem com o governador na cidade, que ajuda a cidade de Cariacica, hoje é um grande parceiro nosso, né, o parceiro de primeira hora do nosso prefeito Euclédio Sampaio, e afinidade também, eu acho que tudo é afinidade, partido você precisa ter afinidade além das parcerias, então a escolha foi pela parceria com o governo, com a cidade, que ele tem ajudado muito no desenvolvimento de Cariacica, principalmente nas obras estruturantes da cidade. Então, essa escolha foi aí conversada com o prefeito, com o governador, alinhado às questões também políticas, pessoais. Hoje aqui na Grande Vitória, dos 4 vices, né, com exceção de Vila Velha, que elegeu o Caio Linhares vice do Arnaldinho, todas as 3, Vitória, Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica, são vices mulheres. Como que você avalia a participação feminina na política? Como vice, a gente tem sim mulheres como vices eleitas, mas, por exemplo, quando a gente pega aí um cenário do Espírito Santo, a gente tem apenas 2 prefeitas eleitas no estado, né? A gente tem bastante vice, mas prefeitas mesmo quase nenhuma, né? Então, assim, é uma pena, porque eu acho que tinha que incentivar mais a participação da mulher na política e não usar ela só para cumprir cota de vereador. Não é o caso de prefeito e vice, mas de vereador. Eu acho que deveria fortalecer a participação das mulheres na discussão da política e na discussão da sociedade. Que eu sempre falo assim, a mulher ela acaba tendo um olhar mais sensível, tem uma sensibilidade maior, ela consegue ouvir, ela consegue dialogar. Então, eu acho assim que é importante a participação das mulheres, elas devem vir, né, para os grupos de discussões políticas para fomentar os espaços, conquistar os seus espaços e lutar no dia a dia pelas políticas públicas, pelas políticas de mulheres, para se posicionar, né, no dia a dia aí nas construções das políticas públicas da cidade. O nível de participação de um vice, seja do cargo que for, varia muito de acordo com a administração, né, com a decisão da gestão. Sei que a senhora já é secretária, então já está no espaço de tomada de decisão em Cariacica, mas queria saber se isso foi conversado quando a senhora aceitou o convite para compor a chapa, no sentido de poder contribuir mesmo em ações, em tomada de decisões na administração mesmo. Sim, eu vou continuar ao lado do prefeito Euclério Sampaio, ajudando ele nas tomadas de decisões, na gestão da cidade, ajudando na organização, captando recurso, buscando projetos para a gente possa melhorar cada vez mais a vida do nosso cidadão. Esse é meu compromisso com ele, a minha parceria com ele, né, que já vem aí ao longo da gestão, né, de 2021 a 2024, e eu quero continuar nessa parceria com ele, ajudando ele a construir uma cidade cada vez melhor para os nossos munícipes. Você citou aí que o município ainda tem alguns desafios. A partir de 1º de janeiro, qual que é o principal desafio de Cariacica que você acha que vocês têm que enfrentar com mais afinco, assim? Assim, Cariacica nós temos vários desafios, né? Assim, é uma cidade ainda que tem muito a se fazer. O prefeito fez muito, mas a gente tem muito a se fazer ainda. Eu acho que um dos maiores desafios nossos é aumentar a arrecadação, trazer empresas, né, investimentos para a cidade para que possa gerar renda. Um outro desafio nosso é a saúde, mas não, eu acho que não é só de Cariacica, mas é um desafio do município para a gente possa aumentar a cobertura, né, do município, tanto na atenção básica como na saúde da família, que hoje a gente tem dificuldade por causa da
é arrecadação mesmo, não é para assim, tem dificuldade em contratar devido ao recurso financeiro que é limitado na cidade. Então, assim, eu acho que um dos maiores desafios nossos é atrair investimento para a cidade, para gerar receita e renda, que a gente possa enfrentar esses desafios tanto na saúde, na educação, na segurança pública do município, na própria manutenção da cidade, que Cariacica tem um território muito grande. Nós temos 14 regiões administrativas, 12 de zona urbana e 2 de zona rural. Então, a gente precisa alcançar toda a cidade. Então, assim, a gente só consegue alcançar a partir do momento que a gente atrai investimento e gera receita. Então, acho que o desafio é esse, trazer recurso para a cidade para a gente possa enfrentar os desafios na área de segurança, educação, saúde, na própria manutenção da cidade, no cuidado com as pessoas, com os nossos moradores. Perfeito. Ximenes de Castro, do PSB, prefeita eleita de Cariacica, quero agradecer novamente muito pela conversa aqui com a gente, com o nosso público de A Gazeta. Desejo sorte e sucesso no mandato nos próximos 4 anos e a gente fica à disposição também. Eu que agradeço pela participação, muito obrigada e uma boa tarde a todos. A gente agradece e também agradecendo a você que acompanhou a gente aqui até agora. A gente sabe que as eleições 2024 já foram realizadas, os resultados estão definidos, mas as repercussões ainda estão acontecendo. Você continua acompanhando os desdobramentos e essa cobertura em agazeta.com.br/eleições. Lá você encontra todos os episódios aqui do videocast, que também estão disponíveis para você no YouTube, no Instagram ou no seu tocador de podcasts preferido. Muito obrigada, até a próxima. Até mais.